Bom dia, segundo ano. Vamos começar a nossa aula de História. Pegue o módulo em História na página 2. Nós começaremos falando sobre registros de histórias. E aí na página 2, vocês estão vendo esta imagem. E tem conversa. Quero que vocês agora observem essa imagem. Tem um senhor o quê? Contando histórias, né? Esse é o avô contando história para os netos. E a letra A tá assim: o que o homem retratado está fazendo? O homem está contando uma história para um grupo de crianças que, segundo o título da obra, são netos dele. Letra B. O que as crianças retratadas estão fazendo? Elas estão fazendo o que essas crianças? Estão bagunçando, estão correndo? Não. Se o avô está contando uma história, elas estão o quê? Sentadas e ouvindo a história. Isso, sentar e ouvir, faz parte das regras de quê? De convivência. Letra C. Em sua opinião, que história estaria sendo contada? Não é possível, né, a gente saber qual a história que está sendo contada, o personagem. Então, vocês podem aí, ó, tá pensando, imaginando qual história o avô poderia estar contando para os seus netos. Vamos agora para histórias que nos contam. E aí tem essa imagem. As histórias que as pessoas nos contam podem ser imaginadas ou reais. Então, pode ser imaginadas ou reais. Um desses dois. Quando vamos aqui em cima, está falando sobre as histórias, ó, imaginadas. As histórias imaginadas são criadas por alguém, ou seja, não aconteceram realmente. Elas estão nos livros, nas histórias, em quadrinhos, nos contos orais e na imaginação da pessoa que está fazendo a contação. Por exemplo, as histórias que vocês ouvem de princesa, por exemplo, são histórias do quê? Imaginadas. E nós temos as histórias aqui, ó, que está falando, que são as histórias reais. São sobre acontecimentos que ocorrem na vida de uma pessoa. Por exemplo, eu vou contar alguma história da vida de vocês. Então, é história real, porque está acontecendo na vida de uma pessoa. Essas histórias estão registradas na memória de quem vivenciou o acontecimento, nos livros, nas fotografias e em outros documentos. Às vezes, uma fotinha sua, você lembra, nesse dia aconteceu isso. Então, você lembra de uma história. Um documento, você vai lembrar de uma história. Ou um livro, você vai poder lembrar de uma história que seja real. Tá certo? Então, nós temos histórias imaginadas e nós temos as histórias que são reais. Vamos ler agora esse texto que está na página 5. Para alguns povos africanos, contar histórias é uma forma de guardar memórias e tradições. Os griots são as pessoas responsáveis por transmitir conhecimentos às pessoas mais novas do povo a qual pertence. Então, esse texto aqui está falando da cultura africana. Até agora ele tem falado que os griots são as pessoas responsáveis. No caso, na imagem, quem é o griot? Esse daqui, tá vendo? Ele é a pessoa responsável por transmitir o conhecimento a quem? As pessoas que são o quê? Mais novas do povo a qual pertence. Assim, histórias do passado de famílias, contos, músicas, cantos, poemas, danças, provérbios e adivinhas são passados de geração para geração. Isso faz com que eles preservem o quê? A cultura, porque esse homem ó, vai sempre ter um griot, uma pessoa assim, para contar a história aos mais novos. Agora vamos para histórias vividas. Observe aí a imagem que vocês estão vendo. Então, no início desse capítulo, observamos a imagem de um avô, não foi?
contando uma história aos netos. As pessoas mais velhas geralmente gostam de contar histórias que viveram no passado e que ficaram guardadas na memória. Essas histórias podem fornecer muitos ensinamentos para quem as ouve. E seus avós também contam a vocês momentos que viveram em outros tempos? Tá vendo aí os avós contando história a seus netinhos? Não são apenas os avós que gostam de contar histórias de vida. Outras pessoas também contam aos amigos e familiares os acontecimentos que ocorreram e dos quais se lembram. Essas histórias podem ser contadas por meio de quê? De conversas, textos escritos, desenhos, fotografias, entre outras formas. E agora vamos para diferentes registros da história. As histórias de vida das pessoas e dos lugares estão registrados em diferentes documentos. Esses documentos são chamados de fontes históricas e contêm informações importantes para sabermos como se vivia no passado. Então, as fontes históricas contêm o quê? Essa aqui, ó, esse nome que está escrito aqui é fontes históricas. Então, aqui nós temos aqui a imagem que vocês estão observando. Tem o quê? Documentos aqui em cima, né? Tem uma lupa, tem vários documentos, tem fotografias aqui embaixo, muitos registros, que nós chamamos de fontes históricas. E contém o quê? Aqui é informações importantes. Essas informações nos ajudam a saber como as pessoas viviam no passado. São usadas pelos historiadores para escrever a história. As fontes históricas podem ser de vários tipos. Conheça algum deles. Então, vamos aqui ver, ó. História. O que é história? Tá vendo esse tá aí de vermelho? História. História é o estudo. História é o estudo da vida das pessoas em diferentes tempos no passado. Então, a história só estuda o passado? Não, ela vai estudar a vida das pessoas em diferentes tempos no passado, entende? Dando essa diferença de tempo. Cartas, diários, agendas, jornais, livros, mapas, poemas são exemplos de fontes escritas. O que é o historiador? O historiador é o profissional que estuda o passado das pessoas e dos lugares. Ele analisa diferentes documentos que contêm informações sobre o modo de vida no passado e escreve a história do que foi pesquisado. Como vemos aí na imagem, ó, um historiador. Aqui, ó, um historiador. Ele tá o quê? Vamos ler o que está escrito no balão. Entrevistas gravadas, programas de rádio e relatos com os griots africanos podem ser usados como fontes orais. Então, aqui ele tá vendo? É como se fosse um jornalista aí. Ele está entrevistando esse senhor aqui. Então, ele é um historiador. O que ele está fazendo? Está analisando, está estudando o passado das pessoas e dos lugares. Vemos aí na imagem, ó, o historiador. Lembrando o que é historiador? É o profissional que estuda o passado das pessoas e dos lugares. Vemos essa outra imagem aí. Vamos ler o que está aqui, ó, nesse primeiro balãozinho. A professora está falando para os alunos aí, ó. As imagens, como os desenhos, as pinturas, as fotografias, os programas de televisão e os filmes podem ser considerados documentos históricos. E do lado aqui tem esse menino aí, ó, observando, ele está dizendo assim. Durante os estudos, os historiadores também pesquisam o quê? Objetos. Aqui um objeto, ó.
aqui um objeto. Os historiadores, eles pesquisam esses objetos como ferramentas de peça de vestuário, brinquedos, moedas, também outras coisas, tá certo? Fonte histórica. E o que é fonte histórica? É todo tipo de registro que mostra como pessoas ou sociedades viviam no passado. Então, o que é fonte histórica? Lembra daquela imagem que eu mostrei dos documentos? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui à imagem. Tá vendo aí? Fonte histórica é todo tipo de registro, ou seja, documentos, fotografias, que mostra como as pessoas ou a sociedade viviam aonde? No passado. Então, as fontes históricas é todo tipo de quê? De registro que mostra como as pessoas ou sociedades, né, viviam no passado. E nós chegamos ao fim de mais uma aula. Abaixo vai ter um próximo vídeo que eu estarei resolvendo umas atividades e as outras vocês vão estar fazendo, tá certo? Bons estudos!